Hoje nós vamos então estudar a lição 2. A revista é a mensagem de Gênesis. O título é a mensagem urgente de Gênesis. Foi assim que tudo começou. A lição 2 é uma continuação da lição 1, ou pelo menos o tema bem parecido, quase mais uma extensão da lição 1 do que uma continuação. Tem como título o Big Fiat. Grande faça, né? A palavra Fiat. Fiat Lux, faça-se luz. E nós vamos então estudar. A mensagem é Gênesis 1, capítulo 1 e capítulo 2. Mas vamos lendo algumas passagens aí no decorrer da lição. E não vamos ler o texto todo, né, dos 2 capítulos. Como nós temos dito, como realmente é verdade, quando nós começamos a ler a Bíblia, já no início, nós somos, assim, digamos, tomados, né, por grandes palavras, por uma grande mensagem. E é uma mensagem que, digamos assim, né, dá um alicerce para nós. Porque o grande questionamento do homem é exatamente quem eu sou, para onde que eu vou, de onde que eu vim. E aí, de repente, a gente vê Gênesis respondendo isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E depois fala que nós fomos também criados por Deus. Então, como diz aqui na introdução, por meio desses 2 capítulos, aprendemos sobre a perfeição de Deus e o seu santo plano para nós. E o quanto Ele é amoroso, a ponto de não desistir de seu projeto inicial, agora que estamos em Cristo. Então, não só a respeito de nós mesmos, e a respeito da criação, e a respeito do mundo, nós aprendemos em Gênesis a respeito de Deus. E a partir do ponto em que nós conhecemos as obras de Deus, nós somos levados a adorá-lo de forma especial. Aprender de Deus. Essa é a ideia da Bíblia. A Bíblia veio como revelação de Deus para nós. Nós já falamos, né? Não basta a gente procurar na Bíblia respostas para aquilo que nós temos curiosidade, porque a Bíblia não tem o papel de satisfazer a nossa curiosidade. Nós vamos encontrar na Bíblia muitas coisas, outras não. Muitas nós seremos esclarecidos na eternidade. Porque o principal objetivo da Bíblia é falar de Deus, das obras de Deus. Fala de nós também porque nós somos parte dessa obra de Deus. Mas não há aqui intenção de explicar. Por exemplo, o texto de Gênesis não começa dizendo, Deus foi formado, Deus... Não, no princípio, Deus. Não fala, não tem que dar explicação. Já começa dizendo que Deus está ali. Esse é o ponto 1 já, né? Um pouquinho do ponto 1, a palavra no princípio, Deus, que são as primeiras palavras aí de Gênesis 1. Mais uma vez, reforçando que a Bíblia revela e declara e confirma e mais uma vez autoriza a criação. O mundo, o homem, tudo que existe foi criado por Deus, por essa palavra, né? Faça-se. Deus organizou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Então não há uma oportunidade, não há espaço para qualquer outra teoria, seja evolução, seja uma explosão, seja o que for. Toda a criação vem de Deus. Quando nós encontramos aqui a palavra princípio, no princípio, nós percebemos que
aqui, esse princípio não é o princípio da existência do mundo, ou seja, no sentido de que Deus foi também criado, né? É o princípio da criação. Não há uma explicação sobre a existência de Deus, mesmo porque nós não teríamos condição de entender, né? Que a Bíblia fala que Deus é infinito. Como que a gente entenderia o infinito? Deus sempre existiu. Esse Deus, em um momento, ele resolveu criar os céus e a terra. E esse tempo é chamado de no princípio. Essa é a declaração bíblica. Nós entendemos que Deus é de eternidade, ele é autoexistente. Todos nós existimos, tudo existe por causa de Deus, foi criado por Deus. Mas Deus é autoexistente. Não só Gênesis, mas outras passagens falam sobre isso. Aqui nós temos citação de Salmo 92, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 102, 27 é sempre o mesmo. E os teus anjos jamais terão fim. No princípio Deus, ponto A, céus e terra. A declaração céus e terra refere-se à totalidade da criação, é o cosmos. Gênesis 1:1 faz a declaração geral de toda a criação e registra como tudo aconteceu. Ou seja, o primeiro versículo fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí depois vai explicar o que é isso. Nos versos de 2 a 31, vai falar sobre o primeiro dia, luz, segundo dia, terceiro dia. Há um detalhamento da criação. E depois, mais abaixo, a gente vai ver também que no capítulo 2 há uma ênfase também em voltar a contar a mesma história, mas aumentando. Isso é um princípio muito didático, né? Para que as coisas vão exatamente entrando na nossa mente, né? Você fala um título, e depois você explica aquele título, depois você volta destacando os pontos mais importantes e ampliando assim. Isso é uma forma muito didática de se explicar, de se ensinar. E é assim que a Bíblia começa. Fato é que aparece sempre que Deus é o supremo governador da terra, o único agente, Ele que faz cumprir os seus propósitos. E aqui na lição ressalta que há duas expressões constantes. Houve tarde e manhã, aparece 6 vezes. E a outra frase é viu que era bom, também aparece 6 vezes. Ressaltando que no verso 31, depois de ver, né, toda a obra concluída, há mais uma vez essa palavra, viu que era bom. Viu que era bom. A terra está cheia da bondade do Senhor. Nós sabemos que as dificuldades existem por causa do pecado, mas tudo foi criado de forma maravilhosa. E a gente consegue contemplar, né? Muitas vezes essas coisas maravilhosas, quando, como nós falamos há pouco, quando nós estamos em paz com Deus e conseguimos olhar para o mundo, como se você silenciasse os problemas, se você conseguisse enxergar a Deus, enxergar a paz de Deus. Ponto B aqui, ex nihilo, a criação do nada. Então é uma palavra, né, que significa do nada. Sempre falamos a respeito disso. Há uma citação de Paulo também a respeito desse tema, né? O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. A frase bem profunda, né? Você chamar à existência coisas que não existem. Você é o Criador. A palavra, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criar, né? Bereshit bara, criar, tem esse contexto de criar do nada, do nada.
Aqui tem uma citação de Agostinho, como se ele parafraseasse esse tema, dizendo: de que modo, porém, criastes o céu e a terra? Que instrumento empregaste em tão grande obra? Depois ele fala mais abaixo: não tinhas à mão matéria alguma, com que modelastes o céu e a terra. E para fazer alguma coisa, de onde terias tomado o que ainda não tinhas feito? Que criatura existe, senão porque tu existes? Portanto, disseste uma palavra, e as coisas foram feitas. Com a tua palavra as criastes. Então, uma mensagem muito bonita, né? A forma que Agostinho escreve suas palavras. E nós vemos exatamente a distância que nós temos de Deus. Nós precisamos de material, nós precisamos de ferramentas. Nós não criamos nada. Aliás, a gente copia muita coisa dos outros, é o copiar e colar. Nós damos uma nova forma ao que existe. É assim que funciona o mundo, é assim que funciona o comércio, é assim que funcionam as coisas. Precisamos de material. E você pode até ter material, se você não tiver a ferramenta certa, a chave correta, não consegue fazer nada. Mas Deus criou do nada. Isso mostra o poder de Deus, isso mostra o governo de Deus sobre todas as coisas. Mais uma vez, ressaltando que tudo foi criado por Deus e não de qualquer outra forma, de qualquer outra maneira, né? Seja explosão, seja o que for. Ponto C, pela palavra. Disse Deus. Não precisa de esforço, não precisa de método, não precisa de ajudante, não precisa de nada. Pela palavra, eu disse e aconteceu. E foi criado, irmãos. Você imagina, a gente vê alguns filmes, né, de mágica, palavra mágica. São filmes de ilusão, ninguém tem poder de fazer nada. Tanto que aqueles mágicos que fazem coisas flutuar, que fazem as coisas acontecer, são chamados de ilusionistas, né? Porque é uma ilusão, tem um truque por trás daquilo. Mas Deus simplesmente disse, e o que Ele disse, aconteceu. E o que Ele diz, acontece. O verbo disse aparece 10 vezes nesse período inicial aqui da Bíblia. Salmo 33, 9 também ressalta essa questão, dizendo: Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 148, 5 diz: louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. Disse Deus. Esse foi o processo, digamos assim, né, o processo criativo de Deus. Como que Deus criou todas as coisas? Pela sua palavra, da sua palavra. E também é curioso que as Escrituras, irmãos, elas são o quê? A palavra de Deus. E a gente percebe então como que nós estamos diante de algo poderoso. Porque o que Deus diz, acontece. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O que Deus diz se concretiza. E nós cremos na palavra, nós cremos que ela realmente é a palavra de Deus. E à medida que nós cremos na palavra como a palavra de Deus, tudo que Deus fala conosco a partir dessa palavra. Não é uma promessa vazia, não é uma promessa que talvez dê certo. Você já fez esse compromisso? Um compromisso com alguém? Você fala: não, talvez, depois eu confirmo. Aí quando você vai marcar a hora, entre tal hora e tal hora. Nós somos imprecisos. E nós nem podemos fazer um compromisso, porque nós não sabemos nem a respeito da nossa vida, saúde e como nós poderemos estar amanhã. Mas Deus não, Deus diz
Deus marca e acontece. A agenda que é cumprida é a agenda de Deus, que deve ser cada vez mais próxima da nossa. Aí a gente vai andar conforme a vontade de Deus. Mas a agenda de Deus não atrasa, não muda, não falha, ela é perfeita. Falando aqui também, por último, nesse ponto do Sabat, há uma citação em Gênesis 2:2, que depois Deus descansou. Depois que Deus criou todas as coisas, descansou. Isaías 40:28 diz que Deus não se cansa. É uma expressão que foi usada aqui como uma forma de conclusão para a criação. E essa palavra descanso, ela foi usada para que nós pudéssemos lembrar como o Senhor, nós devemos ter esse tempo de cultivar para o Senhor. É lembrado como o dia do Senhor. Então, como diz aqui na lição, este princípio da criação é a base para o quarto mandamento, pois Deus é o Senhor sobre toda a criação e o homem reconhece isso numa atitude responsiva de culto no dia do Senhor. Muito bonito, né, irmãos? Às vezes a gente não... Eu estava pensando na questão de leitura bíblica, né? Não vou pregar aqui contra a leitura bíblica anual, contra a leitura continuada, que se eu fizer isso, eu vou me chamar no presbitério, né? Mas, às vezes a gente perde muito por não desfrutar da Bíblia. Você pegar um versículo, uma palavra, no princípio criou Deus, e desfrutar, compreender, porque a palavra de Deus ela é imensa de significados para nós. Então, nós precisamos ler a Bíblia, mas precisamos meditar na palavra, estudar versículos individualmente, né? Como a gente faz no estudo bíblico de quarta-feira, devagar, estudando os versículos. Na nossa casa nós podemos também ter acesso a comentários da Bíblia. Hoje tem muita coisa na internet, estudar a Bíblia. Mas essa passagem de Gênesis, eu acho que a gente nunca vai se cansar de ver. Sabe aquele filme que você assistiu mais de uma vez? Há um filme que faz todo sentido para nós. É o filme da criação. Deus criando todas as coisas. Como contemplar isso? Que grandiosidade, a gente não consegue nem imaginar como que de repente haja luz, haja isso, animais, a criação do homem, nós vamos ver agora no próximo ponto. Que maravilha, Deus cuidando de todas as coisas. Se alguém quiser participar também, pode falar aí, nos ajudando. É interessante, pastor, essa colocação de meditar no texto, e a Bíblia mesmo, ela se refere, se mostra como palavra viva e eficaz, ou seja, ela é viva, ela é atual todos os dias. Algo que a gente descobriu há um tempo atrás, semanas, meses ou anos, a gente está vendo de uma forma ampliada hoje. Por quê? Porque ela não muda. É Deus falando da mesma forma que Ele começou antes, até agora. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele sabia o que estava falando. Então, eu costumo dizer que às vezes a gente não sabe ler no sentido de aprofundar naquilo que a gente leu. Para isso precisa tempo, precisa interesse, precisa um monte de coisa, não é tão simples também. Eu li e não entendi nada. Tudo bem, vou cuidar de outra coisa. Quer dizer, você não entendeu porque ele não estava realmente interessado naquilo que estava lendo. Verdade. Quando nós interessamos naquilo que nós estamos lendo, se a gente não entendeu, a gente vai procurar. Por que eu não entendi isso? E vai chegar uma hora, aquilo que o Senhor disse, Deus está falando que Ele é Deus e acabou. A gente vai entender que aquilo
não é para a gente questionar. Às vezes a gente lê para questionar. Tem algumas coisas na Bíblia que para muita gente é um prato cheio para criar um problemão que não vai resolver nunca. Por quê? Deus não está preocupado, que nem o senhor disse, em ser explicado. Ele está falando quem ele é, o plano dele, o projeto dele, e o plano dele não vai ser frustrado em tempo algum, e pronto. Cabe a nós usufruirmos da palavra para entendermos o projeto de Deus. Então isso é muito importante. É bom que quem não tem esse costume comece a procurar, achar uma maneira, um tempo, sei lá, para que ele possa estar crescendo no conhecimento da palavra. Só dessa forma a gente vai crescer, de outra forma não. E sobre essa ideia de conhecimento, a própria escola dominical, né? Ela é isso, né? Eu ensino. A revista ela é muito boa nesse sentido. A gente vai ver agora o ponto 2. Se vocês leram, né, pausadamente, leram, releram, às vezes a gente já leu esse Salmo 8 muitas e muitas vezes e nunca tinha compreendido como a lição explica muito bem aqui. Uma forma, né, de explicar. E a gente sempre tem mais algo a aprender, sempre, nunca, por mais que alguém conheça todas as coisas, ele vai aprender um pouco mais. Estudar então a lição, né? Mas o pastor vai falar a mesma coisa que está aqui, né? Não, mas é a repetição que vai fazer com que a gente aprenda. Eu não posso dar uma aula e falar outra coisa, né? Nós viemos aqui para falar o que está na revista. E você vai estudar em casa, e aí você vai ouvir de novo, e aí se puder ouvir de novo e ler de novo. Quer falar? Exemplo disso, pastor, é que se o senhor está dando essa aula hoje, alguém falar, vamos estudar de novo a semana que vem. Não é a mesma aula. Não. Vai estar usando a mesma lição, os mesmos textos, mas pode ter certeza absoluta que a palavra é outra. Eu tive essa experiência uma vez, lá no Bela Vista, eu dei aula para uma pessoa na escola dominical. Aí, na semana que vem, aquela pessoa entendeu tudo que ouviu, mais um pouco, estava ligado. Falou, nós queremos que dê a mesma aula. Eu falei, não tem jeito. Não tem como, só se fosse gravado e repetisse, porque de outra forma mesma? Não tem como fazer isso. E é verdade, cada vez que a gente lê, a gente vai descobrir coisas novas. Olha aqui o comentário que interessante. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? A explicação. Admirado ao contemplar toda a exuberância da criação, encantado com a glória de Deus, cercado de belezas dos céus e da terra, o salmista questiona quem é o homem. Então é interessante isso, né? Quando a gente olha para a natureza, para o mundo, quando a gente contempla a Deus, a sua existência, cada vez você vai ficando menorzinho, sentindo-se aquele total nada, né? Nós somos um nada perante Deus. E ele diz aqui, Deus não precisava de nós, não precisa do homem. Como se alguém criasse alguma coisa para que ele fosse melhor. Assim é muito a gente, né? O homem que não produz, que não faz nada, ele se sente o quê? Não sente nada, sente que não tem valor. Por isso, em qualquer idade, a gente quer fazer alguma coisa. Vamos supor lá que você está aposentado, resolve fazer uma horta na sua casa. Você está produzindo alguma coisa, você está fazendo alguma coisa, e aquilo te satisfaz, aquilo te alegra, aquilo te dá motivo para viver. Essa é a ideia de produzir algo. Deus não criou o homem porque ele estava lá meio sem fazer o que fazer, entediado, né, com a vida. Vou criar um homem, vou criar um mundo. Ele criou porque ele quis e não alterou nada no seu poder. Nós falamos na semana passada que também não dificultou nada a vida dele. Porque o homem é assim, né? O homem abre uma empresa, abre outra, compra uma coisa, compra outra, cada vez vai ficando mais complicada a vida, mais difícil. Você trabalha no emprego 2, 3, daqui a pouco você está estressado, cansado, não tem mais forças, condições. Deus criou o mundo, o homem,
todas as coisas, para ele não alterou nada a rotina dele, a vida dele, a força dele, o poder dele, ele continua o mesmo. E aqui então diz a lição que Deus não precisa do homem, não precisava do homem. E aí diz, contudo, ele quis também criar a principal de toda a sua obra, o homem e a mulher, em quem ele depositaria o que há de mais precioso em toda a criação e a sua imagem e semelhança. E aí então vem o versículo 5. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ao mesmo tempo que nós não somos nada, por ter sido criado por Deus, nós temos valor, nós temos importância, nós somos grande. A palavra aqui, Elohim, relacionada a Deus, menor do que Deus, ela pode significar tanto Deus, como Deus Pai, como seres celestiais. Então, uma explicação que a gente tem aqui na revista, falando a respeito disso, a gente pode, por exemplo, ler Hebreus 2, de 6 a 8, que é o autor do Hebreus, citando o Salmo 8,5. E o que ele diz lá em Hebreus 2, de 6 a 8? O que é o homem que dele te lembres? Eu não estou lendo o Salmo, estou lendo Hebreus. O que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Então, é como se o salmista estivesse, primeiro ele falou, que é o homem que dele te lembras? Mostrando a pequenez do homem. Agora, portanto, fizeste-os um pouco menor que os seres celestiais, mostrando a grandiosidade. Nós somos quase anjo, né? Quase que um ser celestial. De glória e de honra o coroaste, mostrando, né, o poder de Deus, do cuidado de Deus. Em Hebreus tem o acréscimo, né, que fala que o constituíste sobre as obras das suas mãos, ou seja, Deus nos deu função, né, nós somos unidos a Cristo, nós servimos a Cristo. Mais abaixo vai continuar essa ideia. Então percebe, irmãos, isso que eu estava falando, né? Num trecho pequenino da revista, a gente aprende algumas coisas que talvez a gente lê o Salmo várias vezes e não tinha parado para pensar desta forma. Ponto A, as duas árvores. Antes das duas árvores, eu só quero concluir esse tema que eu estava falando. Desculpe, vamos voltar só um pouquinho aqui. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Vamos atentar para essa palavra. Fizeste-o. Fizeste. Sois feitura de Deus, criados por Deus. Exatamente aí está o nosso valor. Um exemplo. Quando você vê um produto que é consumido neste mundo, uma das coisas que a gente olha é a marca, não é? E tem algumas marcas que são o próprio nome do criador, principalmente coisas de luxo, roupa, né? Aquele Yves Saint Laurent, aquela marca, é o nome da pessoa que atribui valor ao produto dele. Uma outra coisa que a gente vê muito é a importância de alguma coisa, porque foi de alguém importante. A luva do Michael Jackson, por que eu quero uma luva branca do Michael Jackson? Mas era do Michael Jackson, ele usou. Atribui importância para aquele objeto. E aí a gente lê esse texto, fizeste-o. Quando você pensar em você, você lembra, poxa, eu fui criado por Deus. Eu sou ligado a Deus. Foi Deus que me criou. Eu não sou uma qualquer coisa que aconteceu aí no mundo. Não nasci do nada. E aí nós percebemos como esse versículo tem importância para nós, né? Então nós somos de Deus, um pouco menor do que os deuses, do que os seres celestiais. Somos
repletos de glória e honra, essa glória e honra de Deus. A gente vai falar aqui abaixo. A lição ela podia ter juntado algumas coisas, mas mais abaixo, daqui a pouco volta esse tema falando sobre a criação, né? Sobre imagem de Deus. 2 árvores. Quais são as 2 árvores lá do Éden que são destacadas aqui nesse ponto? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente tem que tomar um pouco de atenção aqui, porque às vezes a gente fica misturando, né? Qual que é qual? Pode até haver uma confusão, a gente achar que é a mesma árvore. Não, são 2. A árvore da vida, ela é mencionada, e ela também é mencionada em Apocalipse, porque quando nós estivermos lá no céu com Jesus, nós teremos acesso a essa árvore. Aqui diz que terão acesso todos aqueles que perseverarem até o fim. Então ela é esse símbolo da vida, é a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi colocada no Éden com outro propósito. Qual que era o propósito? Ela estava ali, não era má em si mesma, mas ela estava ali como teste de obediência. Mas como o homem e a mulher violaram esse teste, como eles não cumpriram o mandamento, né? De todas as árvores comerás, mas desta árvore não comereis. Então essa árvore ela foi banida, ela também não existe mais, né? E o homem foi afastado do Éden, né? Ele foi expulso desse Éden. Então aqui dá essa levantada nesse assunto aqui. Ponto B, 2 narrativas. Aí é aquilo que eu falei. A Bíblia ela vem por um método de ensino crescente. Então falou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí depois volta ao assunto detalhando o que criou no primeiro dia, no segundo dia e tal. E aí depois, no capítulo 2, mais uma vez concentra-se naquele mesmo tema, mas agora falando sobre a criação do homem, da mulher, da instituição do casamento. E esse ponto B, 2 narrativas, então quer dizer isso. Ele fala a respeito desse método, que como se dissesse que primeiro é uma forma resumida, né? Mais metódica, e depois uma forma mais extensa, mais detalhada, explicando aí esse resumo, a palavra da criação. Gênesis significa a origem. Então é uma palavra que mostra, né, sobre a origem de todas as coisas. Ponto C, imagem e semelhança. Então, voltando todo aquele ponto que a gente estava falando há pouco, está bem fresquinho na mente, fizeste-o, somos feitos, criados, à imagem e semelhança de Deus. A lição ressalta que o homem não foi criado do nada, mas ele foi criado do pó da terra. Então, já ia uma diferenciação. Só que o pó da terra foi Deus que criou, né? Então, de todo jeito, Deus não precisou do material de outro, é o material que Ele mesmo havia colocado. Essa criação diferente, ela dá essa exclusividade ao homem, criado à imagem e semelhança de Deus. O que significa algo imagem e semelhança? Semelhante não é igual, né? A imagem de alguma coisa, vamos dizer que ela lembra, que ela traz muitas coisas que estão no outro. E é isso que é a ideia da imagem de Deus, ser criados à imagem de Deus. Nós possuímos atributos que Deus possui, que só Deus possui. E essa relação que nós temos com Deus é uma relação de união. Aqui fala que nós somos governados por Deus. Nós somos criados para trabalhar. Qual que é a ideia do início da Bíblia? Cresceis, multiplicais. Aí você foi chamado, né, o homem, Adão, foi chamado para produzir, para trabalhar, para cuidar dos animais, para cuidar da terra. Então nós temos função. A lição ressalta e lembra muito bem aqui, né, que trabalho não é ruim. Alguém fala, não, quando eu quero logo que chegue no céu porque eu não vou trabalhar mais, né? Não, trabalho sempre foi algo bom.
O que deu problema é que com o pecado o trabalho ficou trabalhoso, né? Ficou mais difícil. É difícil. O pecado atrapalha tudo, né, irmãos? De repente você está fazendo alguma coisa e vem alguma contrariedade, vem um inimigo roubar, acontece alguma coisa. Então, o trabalho é bom, mas nós vemos as dificuldades que existem. O que é ser a imagem de Deus? É portador, aqui diz, portador da imagem. E aí que dá, irmãos, lembrar da importância do homem. Nós falamos isso semana passada. Ninguém pode desprezar nenhum ser humano. E principalmente nós cristãos devemos lembrar do valor que nós temos em Cristo. Porque essa ideia de portar a imagem de alguém, você lembra. Uma fotografia de alguém lembra a pessoa, traz a memória, traz a lembrança à pessoa. E essa ideia de portador, lembra que eu falei da palavra fósforo? É a palavra que significa portador da luz. Estou tentando lembrar a palavra aqui. Fiat Lux, tinha uma outra palavra. Portador da luz, ser portador da luz, ou seja, Deus se comunica através de nós. Nós nos relacionamos com Deus e assim nós também levamos Deus às outras pessoas. Aqui é dito, né, que talvez mitologias antigas falavam que apenas o rei era considerado a imagem e semelhança de Deus e que ele assim se fazia como se fosse o próprio Deus. Então, duas coisas erradas. Primeiro, não há uma casta, não há um grupo específico, excelente, que é a imagem de Deus, que é a voz de Deus, e outros são inferiores. Qualquer um de nós, como cristãos, somos esse portador da luz. Nós não precisamos de um sacerdote para nos levar até Deus, nós temos essa ligação com Deus e também nós temos ministérios diferentes, mas todos nós somos usados para servir, para levar a luz de Deus. Uma outra coisa errada aqui também é essa ideia de que ser considerado a imagem e semelhança, você se torna o próprio Deus. Longe disso, né, irmãos? Tem pessoas que acreditam que eles são Deus, então que eles têm uma autoridade tão grande que o que eles falam é que Deus falou e eles quase que se consideram deuses. Então nós não podemos pensar nisso. A queda removeu essa imagem, mas não toda, ela comprometeu essa imagem severamente. Por isso nós somos pecadores, nós somos limitados, mas nós não deixamos de ter a imagem de Deus, certo? Se alguém quiser falar, pode falar, tá, irmãos? Esse ponto é um ponto grande, já falta só o ponto D aqui, aí a gente já está chegando mais para o final. Quando fala aí, pastor, que todas as coisas Deus ordenou que se fizesse. Haja luz, assim por diante. Chegou na vez do homem, Deus, vamos usar uma palavra bem humana, que parece que Deus mudou de plano. Falou, agora esse daqui nós vamos fazer. E usou o que? O pó da terra. E a Bíblia vai falar na frente que a carne volte ao pó e assim por diante. Eu fico pensando, e o salmista levanta ali, que é o homem? Talvez ele estivesse pensando nisto. O homem ele é tão importante, enquanto ele busca viver a imagem e semelhança de Deus, ele é tão inferior, é igualzinho aos animais, a partir do momento que ele se rebaixa ao pó da terra. No verso 2 aqui 19 do capítulo 2, vai dizer que Deus fez os animais também da terra. Então, se você for olhar desta forma, que é o homem? Volta a pergunta, né? Você não passa, sem Deus, sem olhar para cima, você não passa de um animal. Você foi feito do pó da terra, diferentemente dos animais que não cita aqui que Deus soprou nele e assim por diante, Deus fez a sua imagem e semelhança. Não,
Mas eu estou querendo levantar o quanto o homem é importante para Deus, se ele se voltar para Deus, e o quanto ele é nada sem Deus. Só isso que eu queria levantar. Falar, Pedro? Pode falar. Então, esse final aqui, esse tópico que nós estamos estudando, me fala que, mesmo depois do pecado, Deus não... Ele continua cuidando do homem, buscando o homem, Ele não desistiu de nós, essa palavra, né? Quer dizer, aqui falar queda não removeu essa imagem, ainda que a tenha comprometido severamente. E quando nós, que somos cristãos, a gente se depara, né, com essa palavra, é um momento em mais que nós devemos se render a Deus e agradecer, né, porque Deus tem se comunicado e tem se revelado também para nós, tem buscado. Mesmo o homem lá perdido, né, assim como ele fez, estou dizendo, como ele fez lá no passado, ele continua fazendo hoje, né, buscando aquele que está desgarrado, aquele que está aos nossos olhos muitas vezes perdido. Deus tem buscado, falado, continua falando. Isso. E é interessante essa colocação, Pedro, de revelado. Deus se revela através da sua palavra. Por isso que eu falo todos os dias a respeito disso. Só tem uma maneira de conhecer os planos de Deus para a minha vida, através da sua palavra. De outra sorte, não. Eu posso ouvir, mas chegar ali para fora já esqueci do que eu ouvi, não fui buscar, não fui conferir, não tive sede da palavra. Isso que é a necessidade nossa. E é bem propício o nosso tema de hoje, né? Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós agradecemos a Deus. O Pedro estava falando sobre essa gratidão, né? Você ser criado por Deus, você ser perdoado por Deus. Deus não mudou de plano. Não, eu quero um povo. Aí, de repente, esse povo pecou, então vou desistir, então. Não, Deus providenciou meios para que nós ainda continuássemos sendo o seu povo. E tudo isso mostra o caráter do amor de Deus por nós. Ponto D aqui fala sobre o casamento. Os versos 18 a 25 registram a decisão divina de dar ao homem uma companheira, sua responsabilidade perante os animais e a criação da mulher e a ordem para deixar pai e mãe. Então, ele até faz uma ressalva, né? Depois de dizer que era tudo muito bom, surge a frase impactante: não é bom. Não é bom que o homem viva só. Né? A ideia de que nós precisamos de estar juntos. Ninguém é completo, né? Ninguém pode viver sozinho. Não é bom que se viva só. Dá a ideia aqui também um exemplo de que Deus é triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o homem não poderia, o homem é triuno, ele comunica com ele mesmo. Né? Nós temos dificuldades e precisamos dos outros, precisamos muito dos outros. E precisamos também ajudar aos outros, precisamos desta união. E por isso ele está falando a respeito do casamento, né? Que Deus deu ao homem ordem de cuidar dos animais, mas o animal ele não era suficiente, né? O homem não foi feito para se relacionar com o animal, para ter amizade com o animal, para expressar as suas necessidades com o animal. E com isso eu não estou dizendo que você não pode ter um animal, que se você quiser conversar com o seu animal, o problema é seu, né? Tudo bem. E tratar o animal bem, claro que todos nós temos que tratar a criação, tanto que Adão deveria cuidar, né, da criação, mas não dá para substituir um amigo, uma pessoa por um animal. Né? Às vezes a gente ouve umas frases, né, um pouco forte, como se o animal fosse melhor do que o homem. Nós sabemos que nós, por sermos pecadores, vamos pecar, vamos errar. Né? Mesmo o seu amigo às vezes vai te trair. Mas isso não significa que nós não devemos nos relacionar. Porque quando o nosso inimigo nos trai,
a gente deve olhar para a gente e perguntar e lembrar quantas vezes a gente também traiu esse inimigo. É fácil dizer, fulano está falando mal de mim. Você nunca falou mal dele? Né? Então, a gente falar do outro pode, mas quando o outro fala qualquer coisa da gente, a gente fica irado e revoltado. Mas especificamente sobre o casamento, né, irmãos? Aí em Gênesis já mata toda essa ideia. Não tem outro jeito, irmãos. É homem e mulher. Qualquer outro tipo de família, não podemos chamar nem de família. O vídeo não tem muito acesso, então eu nunca serei preso por isso, né? Mas repare, hoje o mundo está tão comprometido com o pecado que a palavra clara de Deus dizendo que não era bom que o homem vivesse só e aí fez uma mulher para ele, essa palavra é rompida, como se o homem está só, arruma um cachorro, o homem está só, arruma outro homem, ou arruma dois homens. Um dia desse estava falando lá, o primeiro casal, não sei o que lá, não vou nem me delongar aqui, né, nessas aberrações, ficar dando exemplo, porque tem exemplos cada vez mais malucos. O mundo não sabe o que é Deus, não sabe o que é paz, não sabe o que é verdade. E ele tenta, no seu coração insensato, preencher o vazio. Só que tudo isso leva à morte. Quantas vezes a gente vê na televisão mostrando pessoas que foram por esses caminhos, que foram levados, seja pelas drogas, seja pela prostituição, porque são caminhos de morte, não levam a nada. Aí a gente vê logo em Gênesis dizendo que Deus concedeu ao homem trabalho, então todo mundo tem que trabalhar, e Deus também deu ao homem uma mulher, uma família. E aquele que vai vivendo a vida, é bom que encontre o casamento. Não vamos dizer que é obrigado, né, casar, mas é muito bom que encontre uma parceira, o homem encontre uma mulher encontre um homem, para assim dar sequência à família. Deus realizou o primeiro matrimônio estabelecendo uma ordem, que o vínculo humano mais profundo se consolidaria quando o homem deixasse pai e mãe e assumisse uma responsabilidade sobre a sua família. Irmãos, é tão bom a gente estar na casa do pai, da mãe, a gente conviver com a nossa família que nós nascemos, né? Mas que mistério, que milagre é esse da gente ter uma companheira, para a gente ter a nossa casa, ter os nossos próprios filhos e a comunhão, né, da nossa nova família. Você pode voltar para a casa dos seus pais. Tem um texto que rodou esses dias na internet falando que a casa dos pais, né, é sempre bom, é um lugar que você não precisa de marcar a hora. Geralmente a gente tem até a chave da casa dos nossos pais. Você sempre será recebido com amor. Sim, mas é a casa dos pais, não é a sua casa mais. Por mais que você se sinta bem lá, você também tem uma hora que você vai querer voltar para a sua família, para a sua casa. Isso foi Deus que mostrou, foi Deus que instituiu. E quando a gente aprende a partir da Bíblia, e a gente vai seguindo a palavra, irmãos, Deus nos abençoa, Deus alegra o nosso coração. Vamos para a conclusão, então. Deus é perfeito, bem como toda a sua obra. O mundo que projetou foi confeccionado para exibir a sua glória e majestade em todas as coisas. Sempre é bom ressaltar isso, irmãos, porque nós somos muito egoístas, nós pensamos muito em nós mesmos, e às vezes a gente começa a pensar que Deus é aquele que nos serve, né? Que bom que Deus nos amou, que bom que Deus nos salva, que bom que Deus faz tanta coisa para nós, mas o propósito da nossa vida é reconhecer, é glorificar, é agradecer a Deus, porque tudo que foi constituído, tudo que foi feito, é para mostrar a sua glória, a sua majestade. E Deus é Deus. Se a gente ouvisse uma frase dessa por um humano, isso parece arrogante, né? Tudo o que eu fiz é para mostrar, para me exibir.
E olha como que tem homem que faz isso, né? Tudo que ele é, tudo que ele tenta fazer é para aparecer para os outros. Ele esquece que ele faz ali como um servo de Deus, que recebe dons de Deus, condição de Deus para fazer, e que também aquilo deveria ser para a glória de Deus. Aí ele toma a glória para si. É o grande problema do homem. Mas Deus não, Deus pode falar, olha, eu quero a minha glória, eu vivo, eu existo para a minha glória. A minha glória não é de ninguém, não há outro Deus, não há outro poder. Deus é Deus e deve ser glorificado. Então, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente estuda a palavra, nós sim vemos a perfeição de Deus. E aqui diz, enquanto viviam no Éden, Adão e Eva desfrutavam dessa harmonia e santidade na comunhão com Deus e com o outro. E assim deveria ser para sempre. E assim será quando Deus restaurar toda a sua criação. Aí, um dia nós conseguiremos experimentar o que a gente hoje lê. E o que hoje a gente experimenta, né, em frações, talvez em alguns momentos mais intensamente, em outros momentos menos. Infelizmente, em alguns momentos parece que a gente está até distante de tudo isso, dessa glória, desse poder de Deus, por causa do nosso pecado, do nosso afastamento, mas essa é a comunhão. Qual que é o propósito de Deus em nos criar? Em nos fazer vivermos unidos a Ele e assim glorificarmos. O céu é um lugar de adoração contínua a Deus, plena, sem qualquer preocupação consigo mesmo, sendo sustentados por essa árvore da vida. O estudo lá de Apocalipse é interessante, falando sobre essa árvore da vida, que fala que ela é esse exemplo da vida que nós teremos eterna, né? Sempre mantidos pela vida. É assim que Deus nos ajuda, Deus nos abençoa. Aplicação: Deus não desistiu de seus planos. E nós estamos aqui para viver conforme essas regras do Criador e a cada dia divulgar essa nova realidade que vai se consumar em todo o mundo. Amém? Podemos terminar. Alguém quer mais participar?